Olá, meus irmãos, meu Mucuyu, meu Motumbá, meu Colofé. Aqui quem vos fala é Babalorixá Faraó de Ogunjá. E hoje nós vamos para mais um vídeo falando dessa vez do nosso grande testemunho do destino, Orúmila. É isso mesmo. Você pode ter Orúmila, você deve sentar Orúmila. Quem é que pode cultuar Orúmila? Né? É preciso entrar para Ifá para estar cultuando Orúmila, para se ter Orúmila sentado? Então vamos falar isso tudo hoje nesse vídeo, onde eu vou estar explicando para vocês a melhor forma, né? E o que você deve fazer para você cultuar Orúmila em seus caminhos, né? Falar um pouco desse orixá, dessa divindade, né? Vamos colocar assim, maravilhosa, aonde todo olhador de oráculo, né? Todo mundo que joga búzios deve ter o Orúmila sentado. Então hoje vamos falar do nosso querido Orúmila, né? E para abrir esse vídeo, é claro, vou fazer uma reza, uma dura conhecidíssima, né? De Orúmila, que é Orúmila Janam Ifá Olokun Ossorodaió Eleripim Okitibiritimpa Ojoikuda Orúmila Jerilonim. De novo. Orúmila Janam Ifá Olokun Ossorodaió Eleripim Okitibiritimpa Ojoikuda Orúmila Jerilonim. Epa, Orúmila, Mojuba, Orúmila. Mojuba, meu velho, Mojuba. Orúmila, grande testemunho do nosso destino, né? O responsável por testemunhar tudo que nós passamos aqui nessa terra, né? Uma grande divindade aonde nós devemos cultuar, devemos homenageá-lo, devemos sempre ofertar ebós ao Orúmila, né? Para que ele possa sempre nos ajudar no nosso caminhar, né? Orúmila que teve o seu grande fiel amigo Exu, né? E aonde Exu, no Intã, né, de Orúmila, onde Exu, quando soube da morte de Orúmila, em sua homenagem, raspou a cabeça, né, e foi ver Orúmila. O Orúmila ali se sentiu muito homenageado pela atitude de Exu, né, por Exu ter raspado a sua cabeça, em luto, em homenagem a Orúmila, né. Mas isso é uma outra história, é um outro vídeo, né. Hoje eu trago esse vídeo para vocês falando o seguinte: quem é que pode arrumar Orúmila, né? Quem é que pode ter Orúmila? Quem pode cultuar Orúmila? Gente, todos nós podemos ter Orúmila sentado, né? Você não precisa fazer Ixefá, fazer Itefá, você não precisa entrar para Ifá, você não precisa tá abdicando de algumas coisas da sua vida para ter um assentamento de Orúmila. Não. Todos nós podemos carregar, cultuar, agradar Orúmila. E é de suma importância ser feito isso, né? Você pode estar procurando um sacerdote da sua confiança, onde ele vai estar preparando esse assentamento de Orúmila, e vai estar lhe entregando e lhe ensinando como você dar o axé, como você cuidar, como você fazer a manutenção dessa divindade, tá certo? Então, não fique preso, né, a esses falsos sacerdotes que obrigam as pessoas a fazer certas situações, né, que inventam certas situações para a pessoa, dizendo que ela é obrigada a se iniciar, que ela é obrigada a fazer isso, fazer aquilo, para ter uma certa divindade. Não. Todos nós podemos ser devotos de uma entidade, de uma divindade. Todos nós podemos fazer isso.
independente se você é sacerdote ou não, se você é médium ou não, todos nós. Basta que um sacerdote sério, preparado, honesto, possa te passar da maneira correta tudo aquilo que você deve fazer para essa divindade ou para essa entidade. E ali você aprender com aquele sacerdote que você deve fazer. Se futuramente você achar ou houver uma necessidade através do oráculo, através de algumas questões, muitas das vezes de saúde, né, para que você tenha que se iniciar na divindade, aí é uma outra questão. Aí sim, se senta, se conversa, vê o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, para aí sim você estar se iniciando, né, dentro de uma religião, dentro de algum segmento. Ao contrário disso, todos nós podemos cultuar as divindades, seja ele Orúmila, seja ele Exu, seja ele Ogum, Oxóssi, Xangô, Baluaê, Nanã, Oxumaré, Jagum, Umolu, Oxum, Oiá, Iemonjá, Adichalunga. Todos nós podemos ser devotos de Orixá. Então precisamos quebrar esse paradigma dizendo que somente os filhos de iniciados, somente pessoas iniciadas podem ter orixás. Não, isso é tudo mentira, isso é tudo balela. Isso é tudo balela. A divindade responde a todos. Você só tem que aprender como fazer. Você só tem que aprender como cultuar. E isso você aprende com um sacerdote honesto, de caráter, sério e que vai te mostrar o caminho que você deve percorrer para você estar cuidando dessa divindade. Tá certo? Falando um pouco mais de Orúmila, todos sacerdotes, todas as pessoas que fazem o uso do oráculo, que manipulam o oráculo, que são os olhadores, né? Que é como a gente fala, que é quem joga o búzios, é quem joga o Pelé e Fá, deve ter assentado Orúmila consigo, né? Por quê? Porque Orúmila faz parte, né, do grande testemunho do destino. Ou seja, se eu estou consultando o seu destino, se eu estou consultando o seu presente, o seu futuro, eu preciso de uma divindade que esteja comigo para me auxiliar nessa consulta. É a mesma questão de Oxeturá. Quem responde no jogo é Oxeturá, é Exu Oxeturá, né? Então, a gente tem que ter Oxeturá arrumado, tem que ter Oxum arrumado. A gente fala, é o Oxum do jogo, é o Oxum do oráculo. Por quê? Porque o oráculo foi dividido para Exu e Oxum, né? No Itan, que se fala, muitas das vezes você já deve ter ouvido falar que o Oxum roubou o jogo de Exu, que não sei o que, essas coisas todas, né, que se falam por aí. Então, nós devemos ter Oxeturá arrumado, Oxum arrumado e Orúmila, para aí sim você ter um corpo de divindade responsável por aquele seu oráculo, aonde vai lhe ajudar a manipular o seu oráculo e você possa ter um bom jogo nas suas mãos. É claro, o jogo é 60% de estudos e 40% de premonição, de intuição. Por quê? Porque aqui, quando você vai manipular o oráculo, quando você vai jogar, tem caídas, né? Sai Odus. Qual a divindade que fala naquele Odu? O que representa aquele Odu? O que representa aquela caída? Jogo de barracão, né? Às vezes sai um Odu, mas dentro daquele Odu ali tem um outro Odu, né? Tem os homos Odus, né? Então isso tudo a gente tem que olhar, isso tudo a gente tem que analisar. Às vezes sai um Odu ali no jogo, né? Mas que tem um Odu em conjunto, em paralelo naquele Odu, né? Às vezes sai ali uma cadeia de Obará, né? Mas, exemplo, são 5 búzios aqui abertos, mais um afastado. Então ali já tem a presença de Ocarã. Então isso tudo tem que ser analisado, entende? Então você tem que olhar ali, de repente é um Oxê com um Ocarã, mas é um Obará, mas no jogo de barracão a gente fala, ele tem um Oxê e um Ocarã junto, naquela situação. Então isso tudo tem que ser analisado, né? Aí através do jogo a gente consegue manipular de maneira
mais eficácia, vamos colocar assim, e saber o que realmente está acontecendo com a pessoa, né? E o Oxeturá é que traz a mensagem, né? Ele que traz a mensagem do Orum para o Aie, ele que assopra no ouvido do sacerdote, é ele que traz essa mensagem, né? Mas não é o caso agora da gente estar falando de Exu Oxeturá e nem de Oxum, e sim de Orúmila, né? Então assim, você que deseja, você que manipula ou que vai manipular um oráculo, né? Tenha ciência, tenha consciência de que você precisa arrumar Orúmila, né? E para arrumar Orúmila não tem um bicho de 7 cabeças, né? É uma divindade aonde você consegue, o seu sacerdote consegue arrumar para você, né? Vai ser lavado os equis, vai ser rezado, vai passar ali por orfós, vai passar ali por rituais, né? Aqueles equis irão comer, né? Para quem não sabe o que é equins, são aqueles coquinhos, né? Aqueles coquinhos de denizeiro que a gente usa para estar assentando Orúmila, né? E ali é feito todo o preparo daquele assentamento, daquele ibá, e é entregue para a pessoa. E é claro, o sacerdote vai te passar como é que funciona, o que você tem que fazer, né? O que você tem que ofertar para aquele assentamento, né? Quais são os elementos que você usa, né? Gin, ataré, obi, orobô, né? Frutas, isso tudo é ensinado, né? Mas não é nada restrito. Tudo é ensinado e não é nada restrito. Todos nós podemos cultuar orixá, independente se você é iniciado ou não. Você só precisa ter boa vontade, carinho, ética e compromisso com aquela divindade. Você tendo isso, você chega em qualquer lugar. Se fosse assim, a divindade só ia atender quem fosse sacerdote, só ia atender quem fosse iniciados. E não é assim que funciona, né? Tem muita gente aí que nem tem uma água de salsicha na cabeça, vamos colocar assim, né? Numa fala até, me perdoe de uma fala até chula, mas é uma fala que a gente usa no nosso meio, da nossa religião, né? Não tem nenhuma água de salsicha na cabeça, e muitas das vezes a pessoa é tão próspera, tão rica, né? Tão cheia de saúde, tão cheia de dinheiro, e cultua a divindade, e aquela divindade ele responde no caminho daquelas pessoas perfeitamente. Mas por quê? Porque tem fé, porque tem carinho, porque tem devoção, tem adoração àquela divindade, àquela entidade. Então isso que importa, é o nosso coração limpo, é a nossa entrega, é o nosso sentimento por aquela divindade, né? É os conselhos que a gente escuta do nosso sacerdote, né? É o que a gente deve fazer por aquela divindade, para que ela possa retribuir na nossa vida, né? Porque o que a gente quer? Nós queremos ter uma vida próspera, né? A gente quer ter uma casa boa, né? A gente quer ter um carro legal, a gente quer comer, beber aquilo que a gente tem vontade, a gente quer ter saúde, felicidade, alegria, né? Paz, união, né? Ter uma boa família. É isso que a gente quer, né? E como é que a gente consegue isso? Através das divindades, através do oráculo, através dos ebós, através de conselhos do sacerdote, né? Através do nosso caráter, né? Porque não adianta nada a gente também querer isso tudo, né? Dar o de melhor para a divindade, mas o nosso caráter ser um caráter ruim, ser uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que só faz o mal, uma pessoa que só quer o mal da pessoa, uma pessoa que só deseja o mal por trás daquela outra pessoa, né? Então assim, isso é horrível, né? Isso é horrível. Uma coisa é você ter um inimigo declarado, uma coisa é você ter um inimigo que não gosta de você, que faz mal para você, e você se defende, você contra-ataca, é diferente do que você ser uma pessoa que você fique o tempo todo jogando praga, desejando mal para as pessoas. O universo vai conspirar contra você. É a lei do retorno. Se você é uma pessoa assim, não adianta, você pode ter todos os assentamentos na sua casa, pode ter todos, você pode agradar todos os orixás, todas as entidades, que nada vai funcionar. Porque você é uma pessoa de mau caráter. Você é uma pessoa de caráter ruim. Você é um oricumburucu, como a gente costuma falar. Uma pessoa negativa, uma pessoa ruim, uma pessoa que traz discórdia, que traz inimizade, que traz briga, que traz confusão,
Então, com certeza, os orixás não irão lhe ajudar. Mas voltando ao Orúmila, por que a importância da gente ter um assentamento de Orúmila com a gente? Orúmila é o grande testemunho do destino. Automaticamente, você cultuando de Orúmila, você cuidando de Orúmila, você está cuidando de quem foi testemunho do seu destino, né? De quem foi testemunho do que você prometeu, de que você jurou a cumprir aqui nessa terra, lá em Orum, antes de vir aqui para esse aí. Então você cultuando ele, cuidando dele, você está tendo, de uma maneira chula de se falar, né, um amigo próximo para lhe ajudar nessa caminhada, né? Uma divindade onde ela vai te ajudar nas suas batalhas diárias, nas suas batalhas do dia a dia. Então, se faz necessário o culto ao Orúmila a todos, sem restrição. Todos podem cultuar Orúmila. Todos podem ter Orúmila dentro da sua casa. É claro, num lugar específico, num lugar reservado, né? Se faz um altarzinho para ele, se coloca lá, né? E ali você vai ter o seu espaço para você conversar, para você colocar o seu ofó em cima daquele assentamento, para você invocar aquela energia e com isso você obter paz, tranquilidade, saúde, prosperidade, vida longa, caminhos abertos, né? E conseguir de uma maneira bem ampla, bem próspera na sua vida, caminhos positivos, caminhos de ir, né? Então é preciso e se faz necessário o culto ao Orúmila a todos, independente se você é iniciado ou não. É a mesma questão de Exubara. Todos podem ter Exubara sentado, todos podem fazer Exubara, né? É uma proteção para você, é uma questão pessoal, onde você vai ter uma divindade consigo, onde vai lhe trazer coisas boas, onde vai lhe trazer proteção, prosperidade, caminhos abertos. Então todos podem ter Exubara sentado, independente se você é iniciado ou não. Todos podem ter Exubara em suas casas, não tem problema nenhum. É o que eu falo para todo mundo. O melhor lugar do orixá da pessoa estar é com ele próprio. É o melhor lugar. A divindade, ela se adapta em qualquer lugar, desde que você tenha, volto a repetir, fé, compromisso, responsabilidade, entrega, ética, coração limpo, coração aberto para a divindade, tudo acontece na sua vida. É só você seguir os passos corretos que o seu sacerdote for lhe orientar, tá certo? Então, você que deseja assentar Orúmila, você que deseja arrumar Orúmila, você que deseja cultuar Orúmila em seus caminhos, entre em contato conosco, nos procure através do nosso WhatsApp 21 997 40 40 88, isso mesmo, 21 997 40 40 88, e eu vou ter um imenso prazer em consultar o oráculo, em abrir um jogo para você e a gente tratar dessa questão, né? Ver como é que anda a sua vida, ver como é que anda o seu caminhar, ver o que você precisa fazer para melhorar como ser humano, né? Qual é a divindade que você precisa sentar para lhe ajudar no seu caminhar e com isso você obter o que você deseja, sucesso, prosperidade, caminhos abertos, vitórias, né? E acima de tudo, a sua fé cada vez inabalável, tá bom? Então, fica meu joinha, abraço do pai, beijo de pai e que você tenha um 2026 maravilhoso. Aqui quem vos fala é Babalorixá, Faraó de Ogunjá e Axéu.